Oi, gente, bom dia. Mais um dia, mais um texto, mais uma mensagem. Eu conversava com a minha esposa hoje sobre tudo que tem acontecido, né, os acontecimentos, e aí nós discutimos sobre o querer de Deus, a vontade de Deus em tudo isso. Eu disse, olha, o mundo estava de cabeça para baixo, então eu entendo que não caiu uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, e o homem estava muito distante de Deus e ele precisava voltar para casa. E o título de hoje é O Homem que Precisava Voltar para Casa. O homem que precisava voltar para casa. E nós vamos entender o porquê durante essa mensagem. Eu não sei quantas pessoas aqui viveram o chamado avivamento no Brasil. Isso tem mais de 20 anos atrás. Infelizmente, muita gente não fazia parte de uma igreja, ou não faz até hoje, mas o avivamento ele foi uma experiência sobrenatural de céu na terra, onde o Espírito de Deus ele passeava no meio da igreja, distribuindo dons, repartindo milagres, no meio do povo. Era tremendo. Quem viveu isso sabe do que eu estou falando. O nível da unção alcançava temperaturas super elevadas pelas chamas do Espírito. Tremendo. Isso acontecia quando a igreja buscava mais e mais em adoração e súplica pela presença de Deus. E ali dava liberdade à manifestação do Espírito Santo. Tempo bom, tempo que eu chamava de momento santo. Quem não viveu isso, então preste atenção como foi esse tempo. Ali havia um ambiente profético e propício para celebrar, engrandecer e magnificar o nome do Senhor. E aquele avivamento gerava uma explosão na nossa comunhão com o Espírito Santo. Sabe, a igreja era um lugar diferenciado, um lugar mais consagrado, o lugar do refúgio, um porto seguro, um ninho espiritual, a casa do nosso Deus, na verdade a nossa casa. E um mistério se manifestava de forma sobrenatural dentro de nós quando estávamos adorando ao nosso Deus. E muitas vezes não dava vontade de parar. E muitas vezes também não dava para segurar as lágrimas de tanto, de Deus. Que ambiente gostoso. Não dava vontade de ir embora porque nós estávamos em casa. As igrejas chamadas históricas ficaram mais avivadas e outras mais pentecostais. Olha, era vigília todo mês, subir monte toda semana, cultos avivalistas, muito louvor e adoração, mas verdadeiros, se desprendendo de tudo. E ali a igreja foi crescendo, o cristianismo foi crescendo cada vez mais. Mas no meio disso tudo, desse crescimento, surgiu o tal do movimento gospel. E aquela febre do evangelho da prosperidade desgrama isso, onde o egocentrismo deu lugar, tirou o lugar de Jesus para engrandecer ao homem, aqueles cultos onde se falava mais para homens do que para outra coisa. Sabe, e nesse tempo o avivamento foi esfriando. Nós vivemos isso no Brasil, mas o avivamento ele começou na Europa. Entretanto, a apostasia também chegou primeiro na Europa e fechou muitas igrejas em todo o continente europeu e também nos Estados Unidos. Mas no Brasil, o cristianismo continuou a crescer. Ou melhor, as igrejas começaram a inchar. Era um ajuntamento de gente religiosa e doente. E nisso a fé foi esfriando. E hoje, como eu tenho dito e repetido, são aproximadamente 42 milhões de pessoas fora da igreja. E nisso, eu particularmente penso que Deus tem um tratamento especial com o Brasil. E dizem alguns estudiosos que no tempo das dores, o Brasil será uma reserva espiritual em todo o mundo. E o tempo das dores, ele está chegando. Olha aí o anjo da morte passeando e ceifando vidas aí. Profeticamente nós cremos que algumas vidas estão sendo preservadas. Muitas, lógico.
principalmente aquelas que o sangue do cordeiro está aspergido nas portas. E o único lugar seguro é dentro do aprisco. Porque Deus entendeu que o homem precisava voltar para casa. Casa aqui é aprisco, é o lugar seguro de Deus. Um ninho espiritual em um lugar perto do altar. Fora dessa casa estão 42 milhões de desigrejados. E nem todos voltarão a tempo para o lugar da habitação do Senhor. Mas, para os que entenderam que o homem precisava mesmo voltar para casa, esses que desejam voltar para casa também desejam ardentemente assim expressar de todo o coração, tal qual diz a palavra: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, para abrigar os seus filhos em um lugar perto do altar. Ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Está lá em Salmos 84, de 1 a 4. Depois vai lá e confere. Se você entendeu que o homem precisava voltar para casa, você não pode mais voltar a ser o mesmo, como o tempo gospel. Esse já passou e tem que ter passado. Você precisa se preparar para o início das dores, mas dentro do tabernáculo, e se abrigar, olha só, em um lugar perto do altar, porque está chegando o tempo da perseguição da igreja. Você entendeu isso? Está chegando o tempo da perseguição da igreja. Mas enquanto ele não chega, precisamos urgentemente voltar a habitar na casa do avivamento e ter um tempo de comunhão plena com Deus, louvando continuamente. E nesse tempo, reacender as chamas do Espírito Santo e ali, em particular, naquela mesa posta com todas as riquezas espirituais nos átrios do Senhor, nós vivemos um tempo novo após tudo isso passar. Um tempo de avivamento, de reavivamento das nossas vidas. Porque é isso que Deus quer, que nós não sejamos mais os mesmos, mas entendamos que é tempo de voltar para casa, tempo de voltar para os átrios dos átrios, tempo de voltar ao avivamento, tempo diferente, num momento diferente. É isso que, por isso eu falei do tempo do avivamento, que foi um tempo lindo, maravilhoso, mas Deus quer que voltemos a esse tempo. Por isso, Ele está permitindo que tudo isso aconteça, porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Ponto. E é isso. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração, em nome de Jesus. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Ricardo Augusto. Que Deus te abençoe.